É uma pergunta muito boa, que eu acredito que é um grande desafio hoje, Sim. tá? Essa temática de trazer jovens para a igreja. Uhum. E aí você apontou dois problemas, né? Um problema é o legalismo, que Isso. é uma igreja que não atrai jovens por regras demais e talvez até aquilo que excede um pouquinho, né? Sim, sim. E aí os jovens não se sentem atraídos por isso, porque naturalmente o jovem ele quer se rebelar, então se ele Sim. encontra regras demais ali, aí que ele não vai mesmo, de fato, né? Realmente. E o outro problema, que é outro extremo, e a gente tende a cair nisso, é tornar a igreja, como você mencionou, liberalista demais, né? Isso, Que ela está trazendo, às vezes, até um pouco do mundo para estar trazendo Atrai. jovens para a igreja, que eu acredito Então, que também é algo que não é beneficial, né? sim, Eu acredito que aquilo que mantém o jovem na igreja, ou aquilo que salva o jovem, é a mesma coisa que salva o adulto, que salva o idoso, que é sim, a pregação clara do evangelho. sim. É dizer aquilo que a gente tem conversado. Ó, Aham, jovem, não é porque você tem força agora que você vai conseguir se salvar. sim. Nenhum ser humano vai conseguir se salvar por si só. Uhum, Você precisa de algo. sim. E ainda mais na juventude, né? Que a gente vê tantas pessoas aí precisando de um propósito. O jovem tem É, força, ele quer depositar sua força em alguma coisa. mas ainda não descobriu o que, né? Exatamente. Ainda não descobriu o que é. Aham, João vai até dizer lá, ó, jovens, vos escolhi porque sois fortes. Então, tá lá, tem força, vamos colocar é, numa coisa aí que presta, isso, né? A gente vê que realmente. os maiores massacres da humanidade, eles pegaram jovens para ser aquela força de fazer acontecer as coisas Sim. ruins. Então, Uhum, o jovem tem um potencial imenso, tanto para fazer aquilo que é ruim, tanto para fazer aquilo que é bom, de utilizar a sim. sua força. E a partir disso, então, eu acredito de fato que aquilo que deixa o jovem na igreja é a pregação do evangelho mesmo. É o jovem Sim. ter um encontro com o Espírito Santo. Uhum, Mas também acredito que dê para a gente adaptar de certo ponto as reuniões ou talvez os cultos para que esses jovens venham também. sim. Um dos pontos, eu acredito que é até dentro da pregação, Uhum, trazer sempre bons exemplos do dia a dia dos jovens, sim. tentar contextualizar ao máximo isso, né? E um outro ponto que eu acho tão importante quanto esse primeiro Uhum, é estar próximo, estar junto. Hoje a gente estava conversando ontem. Ontem foi o dia que a gente fez o planejamento do ano de 2023 sim. para a juventude da Igreja Cristã Palavra Viva. Certo. E lá a gente levantou alguns pontos do ano passado que não foi muito legal. E um desses Uhum, pontos foi que a gente não esteve tão juntos, né? E para uhum, esse ano de 2023, a nossa promessa é que a gente iria estar junto. E uma das coisas que a gente levantou foi: o jovem, o adolescente, fica hoje com o celular e ele fica no TikTok 2, 3 horas por dia. sim. Mais Instagram, mais 2, 3 horas por dia. Vamos Uhum, colocar uma média de 6, 5. Vamos colocar 5 horas por dia. sim. Na semana, a gente colocando 5 horas vezes 7, ele vai ter ali consumido 35 horas de rede social. Uhum. De diversos conteúdos que na maioria das vezes não é bom. Não. E aí, eu acho que é inocência a gente pensar que um jovem desse, um adolescente desse que não conhece muito bem a Cristo, Uhum, vai a um culto de sábado, vai a um culto de domingo, fica 2 horas, e aí tá tudo bem. São 2 horas do culto competindo com 35 horas de rede social, de influência das mais variadas que a gente sim. pontuou que na maioria das vezes não é boa. É. Então, a partir disso, uma das coisas que a gente pontuou, não estou falando que é aquilo que é o mais correto, mas aquilo que a gente tem pensado, Sim. criar momentos de discipulado, momentos em Uhum, que a gente está mais junto, aprendendo uma temática específica durante a semana mesmo, ou sim. outro momento do final de semana. Uhum, E colocar comprometimento de um jovem para com o outro. Olha, sim. semana que vem a gente vai falar sobre esse outro tema, a gente vai conversar sobre isso e a gente vai ver a Uhum, evolução disso, a gente vai fazer outras sim. coisas, a gente vai fazer outras programações, vai visitar lares, vai visitar outros tipos de coisas. Os jovens, eu acredito que precisa vivenciar esse tipo de coisa. É. Nós não conseguimos manter os jovens na igreja somente proporcionando 2 horas de igreja. De igreja. Exatamente. Eu acho que é um momento muito difícil, justamente por a Uhum, rede social ser muito rápida e promover toda hora esse entretenimento sim. barato. E é contra esse entretenimento que dá preguiça e que suja a mente que a gente luta hoje. Sim, sim.